Disruptcast está no ar. Olá amigos, olá amigas, estamos aqui mais uma terça-feira com o nosso Disruptcast e hoje para falarmos com a Luíse Scherbach. Luíse, tudo bem? Boa noite, professores, tudo ótimo com vocês? Nós estamos bem também, que bom tê-la aqui conosco, né? Você então é uma entusiasta da captação de recursos, conta um pouco para nós aí como é essa situação. Você trabalha no PTI, é verdade? Isso, eu trabalho no Parque Tecnológico Itaipu. Parques tecnológicos, no geral, são partes desse ecossistema de inovação, né? Eu trabalho na área de negócios do parque, então, geralmente se vê esses ambientes como um ambiente puramente de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, o início ali do desenvolvimento tecnológico. Mas esses são ambientes que trabalham todo o processo de maturidade tecnológica. Bom, e me fala uma coisa, nessa perspectiva da captação de recursos para projetos de inovação, como que se seleciona esses projetos? O que você nos fala, por exemplo, os nossos ouvintes aqui têm uma empresa, alguém que tem uma startup que queira iniciar em algum tipo de atividade, como buscar, como pensar a captação de recursos para esse tipo de finalidade, Luiz? Acho que é importante, antes de começar a falar sobre captação de recursos, a gente desmistificar um pouco, né, essas palavras-chave, né? Então, o que são os recursos para inovação? O que é o ecossistema de inovação? O que é inovação de fato, né? Então, às vezes a gente remete a palavra inovação a algo que é muito disruptivo, né? Eu vou inventar a roda, eu vou inventar o fogo, mas não, na inovação ela tem um nível tanto incremental, que é uma melhoria assim não tão significativa, mas uma melhoria perceptível naquilo que você está consumindo, né? Então, por exemplo, a cada edição que sai de um smartphone, né, ele vem com algumas melhorias. Ele não muda significativamente a forma como você utiliza o smartphone, mas você sempre quer uma edição mais nova daquele telefone, né? Então, isso seria mais uma inovação incremental, e a disruptiva é aquela que muda de fato, né? Então, quando o telefone deixa de ser só para ligação, ele passa a ser usado para vários elementos, né? A organização da tua vida hoje está no celular, né? Então, um pouco assim, o que isso significa para a empresa, né? Há muitos elementos dentro da empresa que podem ser trabalhados em processos de inovação. Então, esse é um ponto. Outro ponto é quem que pode inovar, né? Hoje, tanto quanto políticas públicas, quanto mecanismos de fomento, existem tanto para as pequenas empresas até médias e grandes empresas, né? Então, os recursos eles estão disponíveis para todo tipo de agente dentro desse ecossistema de inovação. E aí, de fato, né, o que é esse ecossistema? Então, a gente está falando de empresas que desenvolvem a tecnologia, empresas que são demandantes têm desafios, né, que podem ser resolvidos com processos de inovação. Você tem os parques tecnológicos, os hubs de inovação, que criam mecanismos, né, para fazer essas entidades conversarem, né? Quem desenvolve, quem demanda, quem consegue trabalhar o risco tecnológico daquele desenvolvimento. E aí tem os financiadores, né? Então, tanto a área pública e as políticas públicas, né, de fomento e investimentos significativos e orientações, né, com mecanismos legais. Você tem aí a nova lei de a nova lei de compra pública, que traz vários elementos para estimular a inovação, as compras públicas de soluções inovadoras, as encomendas tecnológicas, né, que as entidades públicas podem fazer para estimular e também trazer inovação para o processo público. Então, uma vez desmistificado todos esses elementos, aí você entra em estratégias de captação de recursos. Então, assim, dá para perder assim, um mês falando sobre os tipos de recursos, né? Nem eu trabalhando nesse ambiente tenho um total profundo conhecimento sobre todos os tipos.
Mas, basicamente, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Então, você tem os recursos que são indiretos, né? Ou seja, recursos indiretos são aqueles que não têm uma transferência de recurso para a empresa inovar. Então, a gente pode tratar eles como, às vezes, incentivos fiscais, por exemplo. Então, as empresas, elas geralmente, existem políticas públicas onde elas são incentivadas a deixar de utilizar um recurso que seria pago para um determinado imposto para trabalhar em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí existem os recursos diretos, né? Então, são transferências de recursos, seja da entidade pública ou da entidade privada, e que esses também podem ser trabalhados tanto quanto recursos obrigatórios de investimentos em P&D, que existem em alguns setores, né, que a gente tem normativos legais para esse incentivo. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, as empresas que fazem parte desses setores, até determinado faturamento, eles têm obrigação de aportar recursos em pesquisas, em projetos de pesquisa, né? E aí você tem também aquilo que não é obrigatório, mas é incentivado. Então, tem as agências que são financiadoras desses tipos de recursos, tem a FINEP, né, BRDE, o SEBRAE, BNDES, que mais? Embrapi, né, a famosa Rota 2030. Então, assim, o governo ele tem muitas formas de estimular tanto para a área privada quanto para a área pública, e recursos obrigatórios ou não. Então, tem várias empresas também que são especializadas em mapear esses tipos de recursos para a empresa. Legal, bacana. E conta pra gente como é que funciona essa captação, que tu desse assim um panorama geral, né, sobre as formas pelas quais são captadas, as necessidades. E dentro da tua atuação no Parque Tecnológico, como isso funciona? Tá. Então, o Parque Tecnológico Itaipu, ele tem uma configuração um pouco diferente de outros parques. No geral, os parques eles funcionam mais como um condomínio empresarial, e aí, né, fazendo essa atração de empresas âncoras, né, de projetos e desafios com empresas de base tecnológica. Então, além dessa atribuição, o Parque Tecnológico Itaipu, ele também tem uma configuração na sua estrutura, que é o que a gente chama de ICT. Então, é uma instituição de ciência e tecnologia. No geral, essas instituições, e tem várias espalhadas pelo Brasil, tem a CERT, a própria Embrapi, tem várias instituições de ensino superior que também trabalham nessa configuração de ICT, né, de Instituição de Ciência e Tecnologia. E, no geral, essas instituições, elas acabam fazendo um trabalho de prospecção dessas empresas para, bem assim, no termo, né, uma catequização, um pouco que é o que eu estou tentando trazer aqui para o episódio, né? Então, ensinar as empresas como elas acessam esse recurso. Né? Parece um pouco utópico, né? Você ter mecanismos para eu ter dinheiro para investir na minha empresa e eu não precisar devolver num formato de crédito, por exemplo. Mas existe esse tipo de política. Então, lá no parque, eu tenho muito um papel assim de mapear essas oportunidades, seja linhas de crédito para inovação, seja editais de fomento, sejam editais de inovação aberta. Eu já explico um pouco essas diferenças. Mas, então, mapear essas oportunidades, e uma vez essas empresas fazendo parte do ecossistema, ou elas vindo de forma orgânica, ou a gente prospectando essas empresas, aí a gente trabalha num processo de desafio da própria empresa, e aí escreve uma proposta, e assim, existe uma infinidade de regras específicas em editais de chamada pública, editais de inovação aberta. Então, cada edital tem a sua própria regra ali de submissão de projeto, e aí a gente parte para uma concorrência, né? Então, o edital fica aberto, eles recebem várias propostas, e aí tem uma série de elementos para avaliar ali tanto a elegibilidade das propostas quanto o mérito, né? E aí eles ganham essa proposta, no geral se estabelece um convênio para fazer essa transferência de recursos,
e aí todo o processo, né, de prestação de contas e execução do convênio. Mas sempre nesses arranjos, e as políticas elas estimulam muito esses arranjos em rede, né? Então não a empresa pegar o recurso sozinha, mas ela ser um arranjo que seja a empresa privada, que seja a demandante ou a dona ali do desafio de inovação, uma ICT, que é quem vai diminuir o risco tecnológico daquele desenvolvimento, né, por conta das suas finalidades estatutárias ali de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E pode ser também um arranjo de coexecução, então eu ter uma empresa que vai fazer um determinado pedaço do escopo técnico, uma outra empresa que vai fazer um outro pedaço, uma outra empresa que vai ser fornecedora, então eu vou fornecer drones para onde o meu escopo técnico é desenvolver sensores de monitoramento de uma faixa de servidão. Então, são arranjos em rede, e aí você submete as propostas para essas financiadoras, e seja por linha de crédito, seja por editais de fomento, editais de subvenção econômica, e aí acontece toda essa execução, né, do projeto. Então, isso tudo é muito interessante a partir do momento que você percebe que nada se faz sozinho, né? Você precisa ter uma rede, precisa ter um grupo de pessoas que tem uma mesma busca, um entusiasmo comum. Mas você sabe, Luiz, que eu fiquei pensando aqui, por exemplo, hoje nós temos uma demanda muito grande por energia, e dizendo energia agora num aspecto muito específico, Alfredo. Por exemplo, os carros elétricos, vamos falar de coisas muito pontuais. Carro elétrico. Nós precisamos ter pontos para abastecimento desses carros elétricos. Então, digamos que uma startup, ou uma empresa, ou um núcleo de pesquisa de uma universidade, pense numa solução que possa ser interessante para criar pontos de investimento, que precisam de investimento, para colocar pontos de abastecimentos em uma cidade como Corbélia, como uma cidade menor, onde não há pontos de abastecimento públicos. Em Cascavel também não há, mas há algumas específicas em alguns lugares, por exemplo, aqui na 277, tem uma da Copel e etc. Então vamos dizer, Luiz, aqui num exemplo muito específico, se uma startup, se um núcleo de pesquisa, se alguém monta um projeto para criar pontos de abastecimento energéticos para carros elétricos, como pedir esse tipo de apoio dentro do ecossistema que você está nos falando? Sim, acho que um primeiro ponto, claro, é o contato com esses ecossistemas, né? Então, geralmente vai ter ali um analista de negócio, um analista de captação de recursos que vai apoiar nesse mapeamento da oportunidade a partir dessa demanda. Então, no caso específico, né, que o senhor compartilhou aqui. Então, esse é um ponto. Então, contatar hubs e espaços, né, ecossistemas de inovação. Um segundo ponto acho que eu não trouxe aqui para o contexto, mas é importante trazer agora, que é o que a gente chama de TRL. Então, TRL é uma metodologia de avaliação do nível de prontidão de uma tecnologia. Technological Readiness Level. Então, você tem as etapas ali, ela é uma escala de 7 níveis, mas basicamente a gente pode dividir em a concepção da tecnologia, então eu vou testar uma hipótese, vou criar uma nova aplicação, então ela ainda está no mundo da ideia, vamos dizer assim. Aí você tem um segundo passo, que é que a gente chama de pesquisa básica, né? Então, o segundo passo, que é a pesquisa aplicada, então eu começo a desenvolver e a testar essa hipótese, testar o conceito dessa tecnologia, então eu vou criar uma prova de conceito, que é o que a gente chama de POC. Aí eu vou testar essa POC num ambiente relevante, um ambiente real, e aí eu vou escalar essa tecnologia aí para um lote pioneiro e começar a comercializar, né? Então, para esse cenário que você passou, digamos que então, os postos de abastecimento de carro elétrico, eles já existem, já são tecnologias que a gente domina, mas eles ainda não são acessíveis a determinadas regiões. Então,
dependendo do nível de prontidão da tecnologia, esse é um importante indicativo do tipo de recurso que eu vou utilizar. Então, no geral, os recursos que vêm através da área pública, né, eles são, no geral, para financiamento de risco. Obviamente, porque no mundo privado as empresas querem apostar os seus recursos mais naquilo que é mais certo de que dê certo. Né? Então, tudo que é um TRL mais baixo, que é essa parte de concepção, criar a POC, criar a prova de conceito, teste num ambiente mais parecido com o real possível, no geral a gente vai buscar esses recursos públicos de subvenção econômica. Nesse caso, como é uma tecnologia que a gente já tem mais maturidade, aí a gente já vai começar a ir atrás de linhas de crédito, editais de inovação aberta. Então, agora eu vou explicar o que é o edital, né, como eu falei. Então, basicamente, uma diferença, né, importante também. O que é inovação aberta e inovação fechada? A inovação fechada é aquilo que eu vou tentar resolver dentro da minha corporação, da minha empresa. Então, eu tenho um determinado problema e ele, junto com o time, ou eu vou criar algum mecanismo de inovação corporativa para tentar resolver. Outra seção, né, de trabalhar a inovação é pela inovação aberta. Então, eu vou lançar um edital com determinados desafios e aí eu vou chamar empresas para me oferecer soluções sobre aquele desafio. Então, um exemplo, né? É uma empresa de saneamento, ela quer uma solução que ajude ela a ter menos desperdício de água durante a distribuição. Então, vêm outras empresas e trabalham tecnologias que ajudem a mapear a distribuição, a reforçar as tubulações, enfim. Então, isso é a inovação aberta. Então, para esse cenário que você trouxe, né, dos poços, trazer para regiões que hoje ainda não têm contato, apesar de ser uma tecnologia que a gente já tem domínio, então esses a gente entraria com oportunidades mais dessa linha, que não são aí recursos que a gente chama não reembolsáveis, né? Os não reembolsáveis é aqueles que a gente geralmente não devolve. Então, por exemplo, a FINEP, que é uma financiadora ligada ao MCTI, né, que trabalha o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, então ela trabalha mais com esses recursos relacionados a maior risco tecnológico, que são os TRLs mais baixos, e aí essas linhas de crédito que são bem mais acessíveis, mais, assim, com menor taxa de juros, com maior tempo de carência, maior tempo para devolver. Então, são realmente assistências para incentivar a adoção e desenvolvimento de tecnologia. É bacana isso tudo, porque é um pouco, né, até para nosso ouvinte, né, Alexandre, que a gente fala muito em inovação, fala muito em financiamento da inovação, mas a gente não sabe como funciona essa engrenagem por dentro, né? Exato. E por essas redes, todo esse ecossistema, como a Luiz fala. Então, mas Luiz, tu falasse que existem várias formas, né, de financiamento, e tu disse que o PT é um pouco diferente, né? Essa diferença, em primeiro lugar, os recursos do PTI são originários da onde? Para que ele possa financiar certas políticas ou projetos de inovação, né? E quais são essas diferenças especificamente de um outro ecossistema? As próprias empresas, elas podem se autofinanciar, vamos dizer assim, ou sempre tem que ter um órgão financiador? Pode ser um órgão como o PTI ou um financiamento público? Como isso funciona mais num panorama para a gente entender? Não necessariamente ela precisa procurar uma segunda parte, uma terceira parte para participar, né? Que é geralmente o que eu comentei ali da inovação fechada. Então, tem muitas empresas que têm a sua própria área de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí o que ajuda, que auxilia elas a viabilizar essas atividades, aí são as leis de incentivo. Então, por exemplo, lei de informática, lei do bem, tem outros elementos ali relacionados a PIS, COFINS, ou seja, né, elas podem, basicamente, ao invés de direcionar um recurso que ia para o imposto,
ela executa um projeto de pesquisa e desenvolvimento e presta conta conforme as diretrizes ali do incentivo fiscal, né? Agora, para a primeira pergunta, né, como é que especificamente o PTI? Então, o PTI ele é uma fundação, uma entidade privada, sem fins lucrativos, e que gere o ecossistema do parque tecnológico. Ela foi criada primeiro lá em 2003, se não me engano, como basicamente um braço tecnológico da usina de Itaipu. Então, a usina hidrelétrica, né, ela financiou, ela é mantenedora atualmente também da fundação. Então, basicamente, a fundação existe, ela iniciou, na verdade, para auxiliar a usina tanto com a sua finalidade, né, de fornecer energia elétrica de qualidade, como também os compromissos que a Itaipu tem de desenvolvimento regional. Então, lá não se trabalham, lógico, né, só projetos relacionados ao setor elétrico, a gente trabalha também com óleo e gás, trabalha com segurança cibernética, trabalha, obviamente, com barragens, com tecnologias aplicadas, com inteligência territorial. Então, as competências que foram criadas na ICT, né, na nossa finalidade de ICT, elas advêm desses compromissos, dessas atividades que a Itaipu tem, né, com o desenvolvimento regional e da sua operação. Porém, a gente não trabalha só com esses recursos como mantenedora, né? A gente também trabalha com a captação do que a gente chama de recursos de terceiros e recursos próprios. As ICTs, além de trabalhar nesse processo de mapeamento, identificação e construir arranjos para pesquisa e desenvolvimento, elas também trabalham com a prestação de serviços, e aí serviços mais técnicos, especializados, né? Também com encomendas tecnológicas e treinamentos e capacitações, e aí nas suas temáticas de interesse, né? As atividades que a gente tem lá relacionada principalmente à inovação aberta, ela vem tanto de convênios com a Itaipu. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, se não me engano, são 2 editais de inovação aberta, que é um com a temática de 5G. Então, trabalhar soluções tecnológicas em alguns temas, que é sustentabilidade, logística, e que dependam de uma conectividade 5G, e esse tipo de investimento da Itaipu é para estimular o uso, o avanço, né, dos sistemas e redes de conectividade. E temos também um edital que é o Conecta Igu, mas eu acho que ele ainda não está... acho que ele já se encerrou quanto à inscrição, né? Então, para trabalhar temas relacionados ao turismo, né, que é um grande um ponto forte ali de Foz do Iguaçu. E, Luiz, me diga também mais uma coisinha. Por exemplo, uma instituição de ensino, vamos dizer lá que uma universidade queira buscar recursos para pesquisa, buscar recursos para pesquisa em inovação, em tecnologia, e que queira, por exemplo, ter uma bolsa de estudo para um aluno, para ele desenvolver. Isso pode ser uma instituição pública, uma instituição privada. Ou para um projeto total. Um projeto. Né? Como é que isso chega até o seu espaço aí? Para as universidades, daí é um assunto que eu não tenho tanta familiaridade, mas eu sei que elas têm, para captação para bolsas de estudos, tem com as fundações de apoio e o próprio CNPq, né? Então, existem editais para trabalhar para oferta de bolsas, e aí elas escrevem os seus projetos aí ligados aos seus programas de graduação e pós-graduação, né? No nosso caso, para trabalhar esses projetos de desenvolvimento tecnológico, a gente também prevê a participação de bolsistas, porque o papel da ICT, e principalmente nós, né, que não temos o fins lucrativo, então o papel da ICT é de disseminação de conhecimento. Então, é exatamente por isso que, principalmente os editais aí ligados a políticas públicas do governo, seja qualquer esfera, né, estadual, federal, eles estimulam esse papel em rede.
E o papel em rede não é somente a ICT e a empresa ou a startup. É também, às vezes, editais obrigam, né, entre aspas, colocam como um requisito ali da proposta a contratação de bolsistas. E aí a gente também busca as instituições de ensino superior para fazer essa aplicação. Mas dentro de um ecossistema de inovação, essa conversa ela é bem próxima. Lá, por exemplo, no PTI, a gente tem no ecossistema, tem a UNILA, né, que é a Universidade Federal Latino-Americana, e a UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então, os bolsistas, eles trabalham, né, junto ali em projetos na nossa CT, os nossos próprios colaboradores são ou vêm, né, desses programas de pós-graduação. Então, os grupos de pesquisa, eles são bem dinâmicos, assim, eles não se perdem. Mas quem fomenta essas bolsas, No você falou geral, em bolsistas, quem paga essas bolsas? no geral, são esses editais de subvenção econômica que eu comentei, seja FINEP, CNPq, Embrapi, em editais de inovação aberta, assim, ou que vem igual eu comentei, né, da área privada, vamos dizer assim, eles trabalham mais com os TRLs mais altos. Então, geralmente já são empresas constituídas, startups. Lá no Parque Tecnológico a gente também tem a incubadora de negócios, né? Então, ou seja, levar a ideia até a sua escala comercial, digamos assim. Então, aí, nessa configuração, é menos comum você ver a atuação de bolsistas, porque o bolsista na sua característica, né, o estudante, o pesquisador que está desenvolvendo a sua pesquisa, não está fazendo a entrega de um produto final, né? Legal. Alexandre, acho que infelizmente O nosso tempo, infelizmente, já está encerrando. Então, agradecer a Luíse pelo bate-papo de hoje, um bate-papo bacana, né, Alfredo? Exato, até porque a gente tem uma grande instituição aqui do lado, né, que é o Parque Tecnológico, junto da usina, né, e todo mundo ouve, sabe que existe, né, mas a gente nunca entendeu muito bem como funciona. Como funciona, exatamente. Já fica o convite, professores. Se quiser fazer um episódio, inclusive, lá no Parque Tecnológico. Opa, sem dúvida podemos fazer, né, Alexandre? Vamos fazer uma visita com certeza. Vamos combinar aqui. A Silvia vai nos ajudar com isso e vamos lá. Todo mundo se hospeda no Alfredo? Isso aí. Eu moro em Foz, né? Eu sou de Foz. Estou aqui toda semana, mas eu moro em Foz. Isso então, aí. Acho que é bacana a gente realmente nos aproximarmos, né, dessas novas estruturas de inovação. Até porque o mestrado da Univel em Direito, para quem não sabe, é um mestrado que tem uma linha exclusiva em inovação. Em inovação, é isso aí. Legal. Mas tá bom. Luíse, palavras finais suas, fique à vontade. Não, eu queria agradecer a oportunidade. Como eu falei, a gente ainda tem um trabalho muito forte, assim, de conscientização, catequização, desmistificar, né, o acesso a esses recursos. Eu fico inteiramente à disposição aí, tanto do programa, quanto para quem vocês quiserem compartilhar o meu contato. E eu reforço o convite de vocês para estar lá com a gente no Parque Tecnológico. Tá certo, muito Isso aí. obrigado. Muito obrigado, Luíse. Obrigado, Alfredo, pela participação hoje, todos nós. Disruptcast, Alexandre Barbosa. Queridas e queridos, um abraço a todas e todos. Muito obrigado, Luíse. Obrigado, Alfredo, e a todos que estão aqui conosco. E até a próxima semana com mais um. Disruptcast na Colmeia, às 21h30 na terça-feira. É isso aí, 105.9. Um abraço. Abraço. Tchau, pessoal.